Desta vez, não há mortes trágicas, mas sempre que um amante perde o outro em vida, é uma morte, não? Olá, prazer, Valderês. Que bom estarmos juntos novamente. Mais uma paixão proibida. Amour, toujours l'amour. Agora em Paris. Não, não, não. Desta vez não há mortes trágicas. Mas sempre que um amante perde o outro em vida, é uma morte, não? Quem sabe o luto dure a vida toda. Corri o ano de 1116 em Paris. O bretão Pierre Abelard, em português normalmente dizem Pedro Abelardo, tá? Arrasava como professor dos filhos das famílias aristocráticas. Suas aulas de retórica, dialética, lógica e teologia fascinavam as mentes pensantes da época. Héloïse d'Argenteuil, que normalmente no Brasil se diz Heloísa, né, d'Argenteuil, jovem bela, inteligente, versada em latim, grego e hebraico, atraía tanta atenção que o douto mestre, como ele mesmo confessaria mais tarde em sua autobiografia, escrita em forma epistolar, isso é, de cartas, que ele chamou de Historia Calamitatum, História da Minha Infelicidade, resolveu seduzir a jovem mulher. Ela teria entre 18 e 20 anos e ele entre 15 a 20 anos a mais. Para tal, buscou hospedar-se na casa do cônego Fulbert, tio de Louise, com a desculpa de aumentar-lhe mais seus conhecimentos extraordinários para a época. Fico a imaginar que entre uma lição e outra, quem sabe, algum poema de Catulo, um verso mais ardente de Safo, uma discussão mais acalorada das ideias de Platão, ou até mesmo algum ponto nevrálgico teológico, tenham derrubado a resistência de Heloísa. Corações e mentes magnetizados. Durante algum tempo, conseguiram esconder-se o romance de Fulbert, porém Paris inteira cantava as baladas que Abelard compusera para a amada. Diz a lenda que numa sexta-feira santa, o tio apanhou-os em flagrante delito. Fulbert ficou furioso, pois tensionava fazer um bom negócio, casando a sobrinha com algum pretendente nobre e rico. Para piorar ainda mais as coisas, Heloísa estava grávida. Abelard levou a amante para ficar com a sua irmã, no Palais, na Bretanha, até que a criança nascesse. A quem deram depois um nome inusitado, astrolábio, um instrumento náutico para medir a distância das estrelas e calcular a latitude e longitude do lugar onde se encontra o observador. Isso que eu vou dizer não está escrito em livros, mas acaricio a ideia que talvez Abelardo e Heloísa quisesse homenagear, com o nome astrolábio, uma mulher extraordinária do século IV depois de Cristo, Hipácia de Alexandria, matemática, astrônoma, filósofa, neoplatônica grega, que teria desenvolvido com um aluno seu o astrolábio. Bem, voltemos para nosso casal. Para libertar Heloísa das mãos do tio, Abelard lhe propôs casamento. Heloísa sabia que um casamento poderia arruinar a carreira do mestre. É importante dizer que, à época, não era comum um filósofo, um mestre, ser casado. Assim, combinaram que o enlace seria secreto. Sentindo-se traído, Fulbert declarou para o mundo que eles estavam casados. Heloísa havia se recolhido ao convento de Argenteuil, onde estudara, enquanto ela e Abelard decidiam o que fazer. Desejando vingar-se, o tio de Heloísa mandou castrar Abelard. Sabe-se que a ligação física dos amantes era intensa, daí ele, capacitado para sempre, sugerir, quase impor, que Heloísa entrasse para o convento.
Por uma carta, tomamos conhecimento da reação angustiada da jovem. Tal como a mulher de Lot, que olhou para trás, vós me integrastes, em primeiro lugar, as vestes sagradas e a profissão monástica, antes mesmo que vós vos dedicasseis a Deus. Assim, com essa atitude, vós haveis demonstrado pouca confiança em mim. E eu com veemência lamentei e senti-me ultrajada, pois Deus sabe como, sem hesitação, eu vos teria precedido ou vos seguido aos fogos infernais, se vós assim houvesseis determinado. Uma vez que meu coração não estava comigo, mas sim convosco, agora, porém, mais do que nunca, se meu coração não estiver convosco, em nenhum outro lugar ele estará. Pois sem vós, ele não poderá existir em parte alguma. Heloísa lamenta profundamente o fato de Abelard ter querido sua entrada no convento, mesmo antes de ele entrar para um mosteiro. Parece-nos tão masculino o comportamento do filósofo, não? Quem sabe quisesse garantir a fidelidade de Heloísa, agora que não teria mais condições de amá-la fisicamente. Há um outro dado a observar na troca de correspondência entre os dois. Abelard insiste que tudo que ocorreu no passado comum foi somente paixão, empolgação motivada pelos sentidos, pela volúpia do pecado. Em resposta a uma carta de Heloísa, ele declara: sim, de fato, eu fui vosso mestre, mas apenas para ensinar-vos tão somente o pecado. Vós me chamais de vosso pai. Mesmo que eu seja indigno de tal título, melhor seria parricida. Parricida, aquele quer dizer, é como se ele, ao amar uma mulher, a ter um romance secular, ele tivesse matado Deus. Sou vosso irmão, entretanto, é a afinidade do pecado que me traz tal distinção. Sou vosso marido, porém, apenas após o escândalo público. Se vós abusais da santidade de tantos termos sagrados no início de vossa carta, a fim de me honrar e lisonjear vossa própria paixão, apagai-os e substituí-os por assassino, vilão e inimigo que conspirou contra a vossa honra, perturbou a vossa serenidade e traiu a vossa inocência. Vós teríeis sucumbido por intermédio de meus ardis, mas por um ato de graça extraordinária, para que fosse salva, fui atirada ao solo em meio à minha ação. Ele quer dizer aqui, né, que foi uma graça ele ter sido castrado, porque assim ela pôde ser salva. É fácil constatar que Abelard, em momento algum, faz referência ao amor. Para ele, o que o moveu foi a exaltação da carne, e Heloísa seria corporificação da tentação, a mulher como mal. Mesmo depois de casados, a prática sexual é considerada por ele pecado. Afinal, o que dizer do encontro de intelectos, já que reluto em dizer encontro de almas? Por que o filósofo hesita em constatar sua atração pela mente de Heloísa, se ele mesmo havia admitido que, antes de conhecê-la, ela já era muito famosa, notabilíssima em Paris, pelo somatório de saberes que a destacavam das pessoas comuns. Além do mais, lembremos que era mulher na época medieval. Quiçá, quantos preconceitos teve de enfrentar. Não é surpresa que Heloísa se sinta abandonada em todos os sentidos. Ao negar sua pessoa e concentrar-se tão somente em seu ser mulher, ele nega-lhe o existir, sua pessoa como ser racional, intelectual, alguém que tinha condições de igualar-se a ele em termos de erudição. Ele procura por todos os meios apagá-la de sua vida, matá-la em sua memória. Heloísa, fechada em um convento aos 20 e poucos anos, sem vocação alguma para a vida religiosa, com os hormônios em pleno funcionamento, deve ter amargado as penas do purgatório na terra. Restava-lhe insistir junto ao amante que se fizesse presente, ao menos em palavras, nas cartas, já que tudo mais lhes estava proibido para sempre. Quanta dor
deve ter vivenciado. Se o aprendizado do amor maior é algo a ser conquistado com muito esforço, abnegação e renúncia, quanto lhe teria sido útil se Abelar, envolvido em processo semelhante, tivesse compartilhado com ela todas as atribulações pelas quais tiveram de passar isolados perpetuamente? Por que não o amor fraterno de almas peregrinas? Sim, religiosos devem aprender a ser amantes cósmicos, a volver seus olhos a Deus e divisar somente a pátria celeste. Mas se no Antigo Testamento, no Cântico dos Cânticos, o único livro erótico da Bíblia, o exemplo dado de amor é algo tornado palpável, didático, por intermédio da exemplificação do amor sexual do amante pela amada, para facilitar o entendimento do amor de Deus para com seu povo. Se Abelar e Heloísa haviam perdido a possibilidade de satisfação dos sentidos, restaria a eles, apartados, mas envolvidos em objetivo comum, unidos platonicamente nas cartas, apoiando um ao outro, aprender a amar a Deus com toda a alma, com todo o ardor, e mergulhar no fogo divino. Abelardo foi castrado fisicamente. Heloísa foi castrada intelectualmente, abandonada a si mesma, sem estrutura espiritual que lhe servisse de respaldo. Pobre mulher. A troca epistolar de Abelar e Heloísa é uma manifestação literária do século XII. Embora haja vozes contestando a autoria das cartas de Heloísa, afirmando que elas teriam sido escritas por um homem em época posterior, a verdade é que elas despertaram a atenção de Jean de Meaux, que foi um tradutor que traduziu as epístolas do latim para o francês em 1290. Ela despertou a atenção de Petrarca, que em 1337 teria adquirido uma cópia da correspondência de Abelar e Heloísa. De François Villon, que entre 1460 e 1461 escreveu seu poema Ballade des Dames du Temps Jadis, em tradução livre, Balada das Damas dos Tempos de Outrora. Ele chama nesse poema Heloísa de sage, sábia, por quem Abelardo foi castrado e se fez monge. Outro que também sentiu-se atraído para essas cartas foi Alexander Pope, que em 1717 também dedicou um poema trágico aos amantes, e Jean-Jacques Rousseau, que em 1751 escreveu Julie ou la Nouvelle Héloïse, Julie ou a Nova Heloísa, para citar apenas alguns entre vários eruditos. O gênero epistolar explorado por Heloísa é exemplar para a época e antecede com sua escrita o que 20 anos depois seria cantado pelos trovadores como o Amor Cortês, no reinado de Eleanor de Aquitânia e 40 anos depois na corte da filha de Eleanor, Marie de Champagne. Heloísa seria adepta do pensamento de que o amor não existiria dentro dos laços do casamento. Daí seu receio de casar-se com Abelar. Isso seria difundido posteriormente nas referidas cortes acima. Para escândalo da época medieval, Louise falava do amor físico com conhecimento de causa. Certamente vivenciou na carne o que teria aprendido com Ovídio na arte de amar. Uma contemporânea de Heloísa, mais feliz com certeza, a Sibila quer dizer profetisa, do Reno, Hildegard von Bingen, monja beneditina, mística, poeta, musicista, teóloga, muito respeitada entre homens, com a permissão até de pregar, também discorreu sobre a sexualidade feminina, a materialidade do corpo, mas visto sob a dimensão espiritual, a união da mulher com o fogo divino. Deus por excelência. Lembrar que Hildegard tinha vocação religiosa indiscutível, virgem de corpo e alma, ao passo que a pobre Heloísa comera da maçã no Jardim das Delícias e depois foi expulsa sem perdão. Sua dor, logicamente, foi imensurável. Mais uma lenda. Dizem que ao abrir o túmulo de Abelar para enterrar Heloísa, o corpo do filósofo estava intacto e com os braços abertos, como se esperando por Heloísa. Os restos de Abelar e Heloísa repousam desde 1817 no Père Lachaise, em Paris.
um belo sepulcro em estilo gótico. Quem sabe agora, apenas um cenotáfio, isto é, túmulo vazio. A verdade é que hoje amantes depositam flores em lembrança de tão trágico amor. Eu posso citar como sugestão de leitura a correspondência de Abelardo e Heloísa, publicada em 2020 pela Martins Fontes. Há uma pintura, Abelardo e sua pupila, de Edmund Blair Leighton, pintor inglês que esteve ligado ao romantismo e à pintura pré-rafaelita. Ópera várias, vou citar apenas uma, Eloise and Abelard, de John Austin, que estreou em 2012 no Memorial Church, nos Estados Unidos. Filme é um filme muito bonito, chamado Em Nome de Deus, em inglês Still in Heaven, que foi feito em 1988, dirigido por Clive Danner, com Derek DeLint no papel de Abelard e Kim Thompson vivendo Heloise. O filme é cativante, fotografia belíssima, música envolvente. Você vai gostar. Bem, chegamos ao final. Continue participando com seus comentários. É uma alegria e um grande desafio ouvi-los. Foi um prazer.